Bom, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês como é o meu negócio. Isso é, qual é o meu modelo de negócio. A gente viu que eu comecei a vendendo coisas como mouse, teclado, levantei um dinheiro e aí eu comecei a mexer com impressão 3D e fui para Shopee. E aí você pode se perguntar, como eu posso fazer para começar um negócio desse jeito? E é exatamente isso que eu vou te ajudar nesse vídeo hoje, tá? E isso vai começar desde os tópicos principais, desde o começo, que vai ser o quê? Qual impressora escolher, qual impressora comprar, até de fato você conseguir vender a sua primeira peça. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Cardoso, esse daqui é o canal do Zero ao 100, um canal dedicado a te ajudar você no dia a dia. Sejam bem-vindos. Bem, quando você fala em vender impressão 3D, você tem que saber o seguinte: para você vender impressão 3D, você tem que ter uma impressora. Qual impressora é a mais ideal para começar? Bem, na minha opinião, você vai ter que ver e pesquisar certinho, mas na minha opinião, você deveria começar com uma impressora da Bambolab, a Bambolab A1. Isso é porque ela é muito mais fácil, vai por mim, acredita, é só você comprar e imprimir. Eu comecei com a Creality Ender 3V3 SE, ela tá num preço ali, se eu não me engano, eu paguei R$ 1.500 na minha. Só que ela tem muita configuração, ela não tem Wi-Fi, então você tem que pegar, instalar o arquivo, passar pro pendrive não, pro cartão SD e colocar nela. Isso daí é muito trabalhoso. Com as duas Bambolab, eu só fatio e mando para elas. Mas claro, isso daí é para quem tem uma condição melhor de começar. Porque a Bambolab, você vai encontrar ela sem o AMS por 3.300, 3.400 na promoção aqui no país também. Eu vi que no Shopping China do Paraguai ela tá sendo por R$ 2.800. Mas aí você consegue ir no Shopping China porque eles não entregam, entendeu? Então, o começo é impressora. Quais impressoras estão boas? Ó, se você não tiver muito dinheiro, vai na Ender 3V3 SE, mas você tem que configurar ela muito bem, para isso você vai ter que aprender muita coisa, tá? Eu mesmo até hoje, mesmo já sabendo como que funciona o fatiador certinho, eu tenho dificuldade em imprimir com ela. Agora, se você tem mais condição, tem a Bambolab A1, tem a AD5X da Flash Forge que o pessoal fala bem também. Eu não tenho, nunca usei. Isso também vai depender de qual modelo de negócio que você quer. Porque, por exemplo, o meu personalizados. Então eu faço presentes personalizados. Normalmente o pessoal compra de mim para presentear alguém. Agora, se você é uma pessoa que sabe pintar, que gosta de action figure e gosta de mexer com isso, ou gostaria de mexer com isso, aí eu te recomendo você ver uma impressora de resina. Eu não conheço tão bem impressoras de resina porque eu não mexo, mas para bonecos, para personagens, para quem quer fazer isso, ela é melhor, porque as linhas dela é quase imperceptível. E ela também é feita para de fato pintar, só que ela tem outros gastos, né? Você tem toda uma preparação para fazer as peças, porque você tem que limpar a peça depois, porque ela é feita de resina. Você obrigatoriamente tem que pintar ela. Nunca encostei uma impressora de resina, mas se você quer fazer impressões de bonecos, compre uma impressora de resina, ok? Vou deixar algumas na descrição e não vou mentir para vocês. Se vocês comprarem pelo link que eu vou deixar aqui, eu recebo uma comissãozinha. Então, fica de vocês, mas podem pesquisar para ver preços mais acessíveis, preços melhores, tá? Quantas impressoras eu preciso para começar o meu negócio? Então, eu te recomendo ter só uma, até porque impressoras elas são meio caras, principalmente para a maioria das pessoas. Começa só com uma e caso você veja que tenha mais demanda, aí você começa a ir para outras. Certo? Depois que a gente começa com o básico, que é a impressora, agora a gente tem que ver o seguinte: filamento. Onde que você pode comprar filamento? Nos marketplaces tem. E eu recomendo você ter pelo menos 3 a 4 quilos de filamento, cada um de uma cor ou dois pretos e dois de cores diferentes. Eu comecei com dois pretos, um branco e um verde. Hoje eu tenho bastante, tá? Aqui os meus, tá? Tem outros em uma caixa aqui também. Então, conforme o tempo, você vai acabar comprando mais. Motivo, porque quando você compra em volume e em sites próprios de filamento, os filamentos eles saem mais em conta. Porque, por exemplo, se você está pensando em começar na Shopee, logo de cara, eu já não recomendo. Porque, por exemplo, meu filamento está saindo a 64, R$ 65 o quilo. Então, eu consigo deixar um preço mais competitivo lá. Quando você for começar, provavelmente você vai começar comprando filamentos avulsos. E eles saem mais caro.
Filamentos avulsos aí você vai ver o PLA com 80, R$ 90 por aí. E o PETG não é o caso você comprar ele para começar, porque ele deixa mais em string, ele é mais difícil de trabalhar, só que ele é mais acessível e mais resistente também. Então comece com o PLA. Agora que você já viu PLA, já viu o teu insumo, já viu a tua impressora, vamos para o mais importante. O que é que você vai vender? Então, bem, em marketplaces, normalmente se vende produtos que tiram alguma dor, ou seja, são produtos que eles têm alguma funcionalidade. Lá eles vão vender melhor. Qual é o produto que você vai ter? Eu não recomendo você sair por aí imprimindo qualquer coisa, porque você só tem 4 quilos, 3 quilos de filamento. Então você também não pode ficar testando muita coisa. Então, ache um produto específico, pergunte o que as pessoas estão precisando, porque quando você começa um negócio, acho que isso é para todo mundo. Quem vai começar a comprar de você vai ser as pessoas mais próximas de você. Não vai ser estranho, não vai ser estranho. Então, pergunta para elas o que que elas estão precisando, o que que elas achariam legal. Às vezes um quer um carrinho, o outro só quer um articulado, alguém já quer um negócio ali para fechar, sei lá, saco de arroz. Tem isso, tem isso. Impressão 3D, a todo momento eu vejo um tipo de produto que eu nunca, jamais pensaria em hipótese alguma, porque é realmente a sua criatividade ali que está em jogo. Então escolha um produto que faça sentido, que você consiga produzir e que tenha uma margem para você. Ah, Cardoso, não, mas eu quero começar logo na Shopee. Se você for começar logo na Shopee, vai ter mais gasto. Você vai ter que começar impressora, filamento. Você tem que ter uma impressora de papel ou aquelas impressoras térmicas que fazem um certinho. No meu caso, eu tenho uma impressora de tinta mesmo, tanque de tinta. Compre uma de tanque de tinta, porque as de cartucho você vai gastar muito para imprimir pouco. Embalagem, você também vai ter que comprar e já te adianto, compre caixa. As impressões, elas quebram, elas não são igual roupas que você consegue deixar naquele saquinho preto. Compra caixa, que aí o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo por experiência própria? Eu só tinha um saquinho e eu comecei a vender os meus produtos. Muitos quebraram, então eu tive que investir em caixa. As que eu tenho é essa aqui. Eu não comprei no melhor preço possível, não, tá? Cada uma tá saindo a R$ 1, R$ 1,25 de embalagem por pedido meu. Eu gasto uns R$ 2 tranquilamente, com impressão, com fita, com o papel que tem o endereço da pessoa, tá? Então, marketplace, para você começar, vai ter mais gasto. Comece aos poucos. Eu recomendo começar a vender de forma presencial. E depois, claro, você escalando. Aí você vai lá, anuncia. Tem algumas caixas ali. Você não precisa comprar caixa. Você pode pegar caixa que você tem em casa. Não precisa necessariamente ser uma caixa comprada, tá? Você pode ir no mercado, pegar aquelas caixas que tem do pessoal quando tira o produto e eles descartam. Você pode usar elas também. Só que, claro, embala bonitinho, embala certinho. Deixa ela visualmente bonita, não pega qualquer caixa também, aquelas caixas sujas, caixa de carne que tá ensanguentada, pelo amor de Deus, não faça isso. Agora, ok, tô fazendo venda presencial, como que você vai divulgar isso? Você pode divulgar pelo Instagram, pelo Facebook, ou você pode colocar no Facebook Marketplace para pessoas da sua cidade, certo? Só que as pessoas, elas compram com os olhos. Então, uma coisa que você tem que ter em mente, tenha boas fotos daquele produto que você escolheu para vender. Não é a impressora 3D que vai te dar dinheiro, tá? É você. A impressora 3D é só uma máquina, uma ferramenta para você produzir o seu produto. Pensa nisso. Não é só comprar impressora, tem todo um fator humano nessa parte. Você poderia começar com qualquer outra coisa. Você poderia começar com revenda de roupa. Você poderia comprar uma máquina que coloque estampa em roupa. Qualquer outro tipo de negócio. É que especificamente o que eu mexo é com impressão 3D e eu estou passando o meu conhecimento para vocês. Não é a impressora que vai te dar dinheiro, é você. Boas fotos. Isso vale para tudo, porque não adianta de nada você colocar fotos ruins lá. Como que você pode tirar fotos boas? Olha, aqui eu tenho esse estúdiozinho aqui. É uns R$ 120 na internet. Eu tiro muita foto com ele. Mas, se você não quer comprar um estúdiozinho, o que eu também não te recomendo é comprar isso daqui logo de cara.
Você pode tirar a foto em um ambiente com uma iluminação boa e retirar o fundo da imagem. É só você pesquisar na internet, tirar fundo de foto. Você tira o fundo e destaca aquela imagem. Vai ser como se fosse para fazer anúncio no Mercado Livre. Se você entrar no Mercado Livre, você vai ver que a maioria das capas é o produto com fundo branco. Isso daí já tá excelente. Poucas pessoas fazem isso. Hoje, se você for entrar nos marketplaces, você vai ver que a maioria das coisas tá numa cama, tá em frente a um espelho e não fica tão legal para quem tá querendo comprar. Agora, o seu produto estampado em um fundo branco, pô, fenomenal, cara. Já te ajuda pelo menos nessa primeira parte que é a visibilidade. Depois, claro, tem o preço também. Tá bom, Cardoso. Ok, eu entendi, anunciei o meu produto, mas qual o preço que eu coloco? Agora, isso daí vai depender do tanto de pessoas que você está competindo. Então, vê mais ou menos qual que é o preço médio daquele produto, vê se você consegue vender por um preço um pouquinho maior ou um pouco menor ou pelo mesmo preço. Não fique no negativo apenas para vender. Então, eu faço o seguinte: tudo que eu vendo, eu coloco numa planilha que eu fiz, onde eu consigo calcular mais ou menos quanto que eu tenho que vender o meu produto, para não ser um preço muito exuberante, para não enriquecer sem sentido algum naquela venda, nem um preço muito abaixo para também não sair no prejuízo, certo? Então eu recomendo para vocês fazerem uma planilha. Ah, não sei fazer uma planilha. Pô, é muito simples de fazer uma planilha. Eu tenho uma planilha também. Mais pra frente eu vou começar a deixar. Talvez tenha aqui, até aqui no link da descrição, a planilha que eu uso. Agora, alguns erros que eu vou falar que eu cometi e que talvez você possa cometer. Então, tome cuidado, tá? Não compre filamento demais sem você ter demanda. Então, se você não está vendendo muito, não tem por que você ter muito filamento. Você vai deixar um dinheiro ali praticamente parado. O preço, não olhe apenas os concorrentes, também veja se você está saindo no lucro. Eu não recomendo você começar a vender para quase não ganhar nada ali em cima da sua peça. Então, não faça isso. Acho que não é tão interessante, principalmente para quem está começando e precisa do dinheiro retornando. Compre a sua impressora, mas não conte que ela já vai se pagar, que você vai vender e ela vai se pagar automaticamente. Muito pelo contrário, por exemplo, as minhas elas não conseguem se pagar. Quem está pagando sou eu, as minhas impressoras. Então, você pode acabar comprando a impressora e ela ir lá se pagar? Pode. Mas se você comprar contando com isso, a chance de você se frustrar é maior. Então, investimentos assim, igual uma loja, alguma coisa, uma loja ou alguma fábrica, você não conta com o lucro logo no começo. Você conta que você vai gastar com aquilo no começo, no curto, médio prazo e apenas no longo prazo que aquilo lá vai começar a te dar algum tipo de retorno. Mas, de novo, não tô te desincentivando. Pode ser que com você aconteça. Comigo não aconteceu, mas com você pode ser. Eu não contaria com isso, entendeu? Imprimir produto sem procura. Então, tô testando um produto, mas você imprimiu um negócio que ninguém quer comprar, ninguém nunca sentiu desejo de comprar aquilo ou de ter aquilo. Você não vai vender, e você vai ter produzido um negócio que não vai te dar retorno algum. Então, veja o que está em alta, o que as pessoas estão comprando sobre impressão 3D. No momento que você começar a pesquisar sobre impressão 3D, o seu algoritmo no celular sempre vai ficar te mostrando coisas sobre impressão 3D. E aí é nesse momento que você consegue ver, olha, isso daqui é interessante. Abre os comentários, você vai ver, nossa, eu quero e tudo mais. Começa a fazer que eu tenho certeza que outras pessoas também vão querer. Ignorar o tempo de máquina na sua conta. Então vamos lá, a sua máquina ela desgasta e também gasta energia. Você precisa entender que quando você usa qualquer coisa que seja mecânica, conforme o tempo ela vai se desgastando e você precisa trocar. Então começa a ter um dinheirinho ali nas suas vendas que seja voltado justamente para essa manutenção da sua máquina, certo? Por exemplo, eu aqui tenho dois bicos de impressora já prontos para caso o meu estrague, colocar lá. Tem lubrificante também para lubrificar as engrenagens, tudo certinho da minha impressora. Então, coloque isso em mente. Coloque isso no custo que você tem com o seu produto também. Não ignore isso. Depender de um único produto também. Por exemplo, hoje esse erro eu ainda cometo, tá? Eu dependo de um único produto hoje ainda que vende. Eu só tenho um produto campeão.
Então, isso é meio ruim, porque eu só tenho aquilo ali, às vezes ele fica embaixo e não vende tanto, e aí diminui a minha lucratividade. Então, tentem ter 2, 3 produtos ali que realmente vendam para você não depender apenas de um único. E claro, mais importante, gente, não confunda faturamento com lucro. No vídeo anterior eu falei sobre o faturamento, tá? Aquilo ali é o quanto que você conseguiu fazer de vendas, mas não tá mostrando os custos ali, tudo que você tem que gastar. Então não confunda, não é porque você conseguiu vender R$ 2.000 de produto que o seu lucro é R$ 2.000, tá? Você ainda tem que tirar taxa de plataforma, imposto, os seus insumos para aí então sobrar o que você teve de lucro. Às vezes você vai estar, realmente a impressora vai estar pagando ali ela mesma, porque você comprou parcelado, então também tem o custo da impressora ali, da parcela da impressora. Tomem cuidado com isso, não confundam. E é tudo isso que você precisa ter para começar a vender impressão 3D. Tem outras coisas, aí você vai ter algum material ali, outro aqui que é importante de você ter também. Vou fazer um outro vídeo de acessórios que você precisa ter para vender impressão 3D, mas isso daqui é o que eu estou fazendo e o que eu vou deixar documentado aqui, e vocês vão ver junto comigo como que está sendo. Eu espero que esses vídeos ajudem você, e se de fato estiver ajudando ou agregou na sua vida, considere deixar um like aqui, um comentário para a gente trocar uma ideia, ver se você já tem um negócio, se você quer começar a ter um negócio, vocês podem me fazer perguntas que eu vou estar respondendo aqui no comentário, tá? Isso ajuda todo mundo, porque quando você comenta, outras pessoas também podem ver. Compartilhe esse vídeo para algum amigo aí que já mexe com impressão 3D ou que quer começar a mexer com impressão 3D, tá bom? Então é isso. A gente vai indo do 0 ao 100.